Meu nome é Andresa Dantas, eu vou ministrar a cadeira de Violência, Mediação e Conflito. Minha formação é em Direito da Criança e do Adolescente, eu sou advogada e já leciono há 8 anos. E hoje a gente vai dividir as aulas em 3 módulos. O primeiro módulo a gente vai falar sobre violência, o segundo módulo, violência contra criança e adolescente, e o terceiro, mediação e conflito. A grande importância de tratar principalmente o tema da violência dentro do curso de ser conselheiro é principalmente fazer com que o conselheiro possa identificar casos de violência dentro da família, tanto intrafamiliar quanto extrafamiliar. E principalmente a mediação e conflito, principalmente para conseguir resolver os problemas existentes dentro do conselho tutelar. No primeiro módulo, a gente vai identificar o que é violência e onde ela se encontra e principalmente dar o primeiro conceito de violência. Os tipos de violência principais e que são aplicados no trabalho de conselheiro tutelar. Em primeiro lugar, a gente tem que identificar que o ser humano é o único animal que se destrói e destrói inteiramente o planeta em que ele vive. Então, o que a gente podia dar um exemplo disso? A construção de bombas atômicas, a destruição do meio ambiente. Dentro disso, podemos fazer duas perguntas. Qual o caráter da violência? Qual seria o papel da constituição e da destruição dentro da sociedade? Para começo, temos que entender que existem vários tipos de violência. A primeira violência que vamos falar é sobre a violência institucionalizada. O que seria a violência institucionalizada? É quando admitimos que a violência é natural do ser humano. Passamos a agir como se casos de violência fosse natural. Por exemplo, a gente anda no meio da rua, vê um mendigo, vê alguém pedindo dinheiro, e dentro desse conceito, a gente fica achando que aquilo é natural, que é natural do ser humano. Então, isso é o que a gente pode chamar de violência institucionalizada. Ela pode ser tanto implícita como explicitamente. Quando se fala em violência, principalmente institucionalizada, a gente tem que lembrar que violência não é apenas o ato físico, a agressão física, é também o ato de retirar de alguém o direito que é dele. Por exemplo, quando nega o direito à moradia, quando nega o direito de comida, isso tudo é considerado violência institucional. E passando no dia a dia, passamos a achar isso natural. Então, isso é o que se pode conceituar de violência institucionalizada. Quando falamos de violência institucionalizada, podemos falar também do papel da mídia sensacionalista, o que a gente chama de imprensa marrom. Dentro dessa mídia sensacionalista, o que é que a gente pode dizer? Os programas da mídia sensacionalista não são voltados para uma forma de coibir a violência, e sim apenas mostrá-la. Como diz assim, os jornais, eles estão ali, os jornais e os programas sensacionalistas estão ali não com o papel de diminuir a violência, mas com o papel de apenas mostrá-la. E qual seria o papel, então, dessa mídia sensacionalista? Seria, da maior forma, aumentar a violência e naturalizar a violência. Passamos a achar que a violência é natural. Para exemplificar o papel dessa mídia sensacionalista, eu leio aqui um trecho de uma música do Rapa, que ele diz: aos jornais eu deixo meu sangue como capital. Isso daí é a exemplificação da mídia sensacionalista e da institucionalização da violência dentro da mídia. Um dos pensadores sobre violência é o Norberto Guarinello. Ele tem um livro o nome do livro é Violência como Espetáculo, Pão e Sangue. Dentro desse livro, ele fala sobre a questão da violência dos gladiadores da época. Só que se aplica muito ao dia a dia, porque ele diz que a gente só passa a entender a violência quando a gente vê ela de fora para dentro. Ou seja, o ser humano ele tem a tendência de ver a violência quando ela acontece em si mesmo, não quando ela acontece no outro. Então, a gente só passava a compreender o que é violência quando a gente passa a ver ela fora de si, quando a gente passa a ver o outro como autor e vítima da violência. Outro tipo de violência é a violência simbólica. É aquela violência que foi criada pelo francês
Pierre Bourdieu, e dentro desse conceito de violência simbólica, o que é que a gente tem? São aqueles países que dominam outros países, aquelas pessoas que são subjugadas por um regime ditatorial. Esse é o chamado violência simbólica. Aquelas pessoas, por exemplo, os negros da época que eram escravizados. Um exemplo disso, e bem claro, a gente pode ver num filme de Quentin Tarantino, chamado Django Livre, onde o autor principal, que é um negro, ele gosta do fato de ser subserviente a seu senhor. Ou seja, o papel dele sempre é como se ele estivesse se adaptando se adaptasse àquela violência simbólica que foi imposta a ele e achasse aquilo como uma coisa natural. Segundo o francês, uma das questões que mais contribuem para a formação da violência simbólica são as escolas, porque as escolas exercem um papel dominador dentro da formação do indivíduo, ou seja, ao mesmo tempo que elas melhoram o indivíduo, eles criam uma certa dependência entre o indivíduo, e isso seria uma espécie de violência. Outro tipo de violência é a violência revolucionária. É aquela violência que tem como papel principal os assassinatos políticos, a corrupção, a revolução. Ou seja, esse tipo de violência revolucionária, alguns até entendem que ela seria ideal, como quem dissesse que os fins justificam os meios. Ou seja, para se chegar à liberdade, para se chegar à igualdade, precisa haver violência, como diz aquela velha frase, só a guerra traz a paz. Então, onde é que a gente pode exemplificar? Robespierre, na época que foi responsável por 17 mil mortos por guilhotina, em nome da igualdade, da liberdade, a luta pela quebra dos regimes ditatoriais, tudo isso foi feito com diversas formas de violência. Isso daí também é chamada a violência revolucionária e que teria um sentido no real. Por quê? Porque é como se os fins justificassem os meios. Estamos falando de violência revolucionária e dentro dessa violência revolucionária eu queria deixar para vocês duas perguntas. Os fins realmente justificam os meios? Os objetos, eles podem ser violentados em nome de um ideal? Por fim, a gente vai dar a definição do que é violência. É certo que temos diversos conceitos teóricos sobre violência, mas hoje eu dou o conceito mais simples de violência. Violência seria uma forma de privação, de desapossar alguém, ou seja, tirar, retirar, desapossar, privar. Ou seja, é como se a violência, tudo que lhe fosse retirado sem o seu consentimento, fosse considerado violência. Sempre quando nos sentimos privados de algo e essa privação não foi do nosso querer, isso sim é chamado de violência. Um exemplo disso, a fome, a miséria. Outra questão também, o medo. O medo seria uma forma de violência? Sim. A partir do momento que se impõe o medo também é uma forma de violência. Para completar essa última questão sobre violência, eu vou ler para vocês um poema que fala justamente dessa questão de violência medo. O medo ameaça, é de Eduardo Galeano. Se você ama, terá AIDS. Se você fuma, terá câncer. Se você bebe, terá acidentes. Se você come, terá colesterol. Se você fala, terá desemprego. Se você anda, terá violência. Se você pensa, terá angústia. Se você duvida, terá loucura. Se você sente, terá solidão. O que é que quer dizer esse poema? Esse poema quer dizer que a partir do momento que temos medo, a gente não tem você não tem os diversos acessos à comida, liberdade, amor. Então, todos os sentimentos são negados por conta do medo. Já que conceituamos violência, vamos agora falar sobre a violência entre criança e adolescente. Como é que a gente pode entender a violência contra criança e adolescente no conceito de violência? Então, a gente pode entender violência também como um ato de omissão, originado por uma pessoa, por uma instituição, por uma sociedade. E dentro disso pode ser o quê? Uma negligência, uma violência física, um abandono. Tudo isso dentro do contexto criança e adolescente. A violência doméstica
dentro do termo criança e do adolescente, ela pode acontecer de dois modos, tanto intrafamiliar quanto extrafamiliar. Intrafamiliar é aquela que acontece no seio da família, normalmente praticada por pais, por pessoas de sua convivência dentro do seio familiar. E a extrafamiliar são aquelas que acontecem fora do ambiente doméstico. Essa violência é feita muitas vezes pelos educadores, pelos vizinhos, pelas pessoas de sua convivência fora do seio familiar. Formas de violência praticada contra a criança e adolescente, podemos dar o exemplo da negligência. E o que seria a negligência? A negligência seria o ato de omissão causado pelo adulto para com a criança, ou seja, é o ato de não prover as necessidades básicas da criança e do adolescente, sejam eles saúde, alimentação, higiene, a questão psicológica. Podemos entender como ela é muito prejudicial à própria criança e adolescente, causando inclusive danos na sua idade adulta por conta da negligência. Outro tipo de violência praticada contra a criança é o abandono. O abandono é uma forma de violência semelhante à negligência, mas ela é caracterizada por ser um pouco mais complexa, ou seja, existe a ausência do responsável. E essa ausência tanto pode ser parcial como total. De forma parcial é quando ela expõe a criança ou a adolescente à situação de risco, ou seja, de forma por pouco tempo. Por exemplo, um abandono na rua, exposto aos perigos da rua, dentro da própria casa. O abandono total seria aquele abandono, o afastamento do grupo familiar, no qual ele retira da criança o direito de convivência com o seio familiar. Outro tipo de violência que podemos identificar é o chamado violência psicológica, que são um conjunto de atitudes, palavras, ações dirigidas para envergonhar, ou também chamado bullying, ou seja, uma forma de censurar a criança e incutir nela momentos de rejeição, ou seja, xingamentos, exigências demais. Um exemplo disso são aqueles pais que exigem do filho excessos de atividades, por exemplo. Você tem que fazer escola, colégio, tem que fazer natação, isso tudo, um excesso de responsabilidade quando ele ainda não tem uma capacidade de compreensão daquelas determinadas atividades. Uma violência bastante comum dentro do contexto de violência entre criança e adolescente é a violência física, que é aquela caracterizada pelo uso da força física de forma intencional e não acidental. Ou seja, normalmente o agressor é um adulto e normalmente esses agentes são pais ou responsáveis. E dentro dessa daqui, o objetivo não é correcionar, e sim machucar a criança e adolescente, sob o pretexto de correção. Ou seja, um exemplo disso são os espancamentos que acontecem entre responsáveis e crianças e adolescentes. Uma violência que mais acontece dentro do seio familiar é a chamada violência sexual contra infância infanto-juvenil. Essa violência sexual, ela consiste na violação da liberdade sexual do outro, praticada normalmente por um adulto, contra uma criança ou um adolescente. Ela constitui um dos crimes mais graves e elas ocorrem tanto dentro do seio intrafamiliar quanto extrafamiliar e também dentro da que a gente chama de exploração sexual comercial. O abuso sexual, ele ocorre como? Em toda situação que a criança ou adolescente, ele é usado como gratificação sexual para pessoas mais velhas. Ou seja, existe o uso do poder, existe uma assimetria entre o abusador e o abusado. O que é uma grande característica dessa situação é uma relação de poder entre um e outro, ou seja, ele utiliza-se do poder para conseguir a satisfação sexual. Quando falamos de violência sexual, podemos exemplificar a violência intrafamiliar como aquela que a gente chama de violência incestuosa, ou seja, é aquela que existe um laço familiar entre a criança e o abusador. A maioria dos casos, o autor da agressão é uma pessoa que a criança conhece. Sempre existe uma relação de parentesco entre a vítima e o abusador. A violência sexual extrafamiliar, ela ocorre fora do âmbito familiar. E o abusador, na maioria das vezes, é alguém conhecido, por exemplo, um
um vizinho, um amigo, alguém de sua confiança, um educador. E dentro dessas, eventualmente, essa pessoa, ela pode ser uma pessoa totalmente desconhecida. Dentro das estatísticas de violência, o que se pode perceber é que a violência extrafamiliar, ela normalmente acontece com pessoas da convivência do menor. Raras vezes com pessoas fora da convivência do menor. Ainda falando de violência sexual, como uma das coisas que ocorrem dentro de uma criança abusada sexualmente é principalmente a mudança de comportamento. E uma das violências que mais causam danos, principalmente para as crianças, são a violência sexual. Por quê? Porque ela causa danos quase que irreversíveis. Diante disso, as crianças normalmente elas apresentam comportamentos dispares, ou seja, ou ela é muito retraída ou ela fica extrovertida demais. O excesso de exposição à violência sexual pode causar danos irreversíveis. Um deles é a promiscuidade, ou seja, ela dá um efeito contrário ao que se deveria. Ao invés da criança ter medo da questão sexual, ela passa a ter está exposta à questão sexual de forma e achar aquilo como forma natural no seu dia a dia. Para completar essas questões dos tipos de violência, eu deixaria aqui para vocês 3 perguntas. O que fazer, vocês como conselheiro tutelar? Como agir e onde agir até onde se encontra a questão da violência da criança e adolescente? É muito importante, estando diante de um caso de violência, você identificar que tipo de violência é e saber agir no momento certo. Esse terceiro tópico, começaremos com o módulo mediação e conflito. O que a gente pode entender pelo conflito? O conflito, normalmente, ele não se trata de algo ruim. O dicionário Aurélio, ele conceitua conflito como um embate, a luta, a desavença. Já Norberto Bobbio, o pensador jurídico, ele diz que é uma forma de interação entre os indivíduos, entre grupos organizados e coletividades. Não implica necessariamente choque. Ele pode implicar também resolução de problemas. Quais os benefícios do conflito? Eles estimulam o pensamento crítico e criativo, eles melhoram a capacidade de decisão, eles melhoram os relacionamentos entre os diferentes, eles nos lembram que existem diversas opções, eles promovem a autocompreensão, eles incentivam formas diferentes de encarar o mesmo problema. Existem 2 tipos de conflitos, os conflitos mediáveis e os conflitos não mediáveis. Os conflitos não mediáveis são aqueles conflitos de base, são as injustiças, são os direitos sociais, são os chamados direitos humanos. Esses conflitos, eles não são mediáveis. Por quê? Porque os direitos humanos são inegociáveis, são inalienáveis, são invioláveis. Dentro desse conceito, eles não podem ser mediados. Já os conflitos mediados são os conflitos em que existe uma discordância e em que não afrontam os direitos humanos. Normalmente são ditos como aqueles conflitos de relações diárias, como relações do cotidiano. Por exemplo, brigas entre vizinhos, questões de direito, coisas simples que precisam de uma terceira pessoa que entenda o caso de forma mais clara. Existem diversas formas de encarar o conflito. A primeira forma de encarar o conflito é a evitação, ou seja, quando a própria pessoa evita encarar esse conflito. A competição são aquelas que buscam a vitória a qualquer preço. O compromisso são aquelas que pensam que perder alguma coisa é bem melhor do que ganhar tudo, ou seja, é a lógica da mediação, que seria o ganha-perde. E a colaboração, ou seja, a colaboração entre as pessoas, é a lógica que seria, então, a lógica da mediação de conflito. Para se resolver um conflito, a primeira questão que você tem que fazer é analisar esse conflito. Primeiro, analisar as pessoas, depois o problema e depois o processo. Identificando quem são as pessoas que encontram dentro desse processo de conflito, pode-se passar, então, pelo problema. Qual seria, então, a problemática? O que teríamos aqui para resolver? E na questão do processo, como se faria para resolver qual seria a melhor solução? Então, identificando esses três elementos do conflito, poderia-se chegar a uma solução. Alternativas para a solução do conflito. Quais são as alternativas que existem para
solucionar o conflito. Seria ele a negociação, a arbitragem, a conciliação e, por fim, a mediação. A negociação é aquela muito utilizada pelos policiais quando existe algum refém. A arbitragem, um exemplo de arbitragem claro é um jogo de futebol, em que o árbitro ele é o papel de decidir. A palavra dele é que decide o final. Na conciliação, ele é muito parecido com a mediação. A única diferença é que o conciliador ele tem o poder de decisão. Já a mediação não. A mediação tem uma terceira pessoa e essa terceira pessoa ela não resolve o conflito, ela apenas facilita para que aquelas duas pessoas encontrem a solução do conflito. Então, qual seria o conceito de mediação? Mediação seria um procedimento voluntário em que envolve a participação de um terceiro de forma imparcial, ou seja, aquele terceiro ele coordena o processo, estimulando as partes envolvidas a solucionarem o problema. Então, qual seria o objetivo da mediação? A mediação é a solução do conflito, a prevenção de novos conflitos, a inclusão social e, principalmente, a paz social. Então, quais seriam os princípios que regem a mediação de conflito? Liberdade entre as partes, não competitividade, poder de decisão das partes, a participação do terceiro imparcial, a competência do mediador, a informalidade do processo e a solução ganha-ganha. Para se elaborar uma mediação, a gente pode falar nas etapas da própria mediação. A primeira etapa é a pré-mediação, que ela é normalmente realizada com as partes em separado, ou seja, onde o mediador escuta as partes de forma separada. A segunda, a recepção, ou seja, onde se coloca as regras da mediação. A terceira parte é da escuta ativa, ou seja, as duas partes são colocadas frente a frente e cada um apresenta a sua forma de pensar o problema. A quarta parte é procurando a solução. Naquela modo, o mediador vai perguntar às partes como poderia ser feito de forma diferente para resolver aquela determinada questão. E no final, a parte de firmar compromissos. É a hora de redigir o contrato, mesmo que de forma informal. Qual seria, então, o papel do mediador nessa resolução de conflito? Ou seja, ele teria que ter sensibilidade, ética e conhecimento de direitos humanos, conhecimento básico de uma legislação, uma capacidade comunicativa, uma capacidade de escuta, principalmente a capacidade de escuta, capacidade de manter sigilo, a criatividade e principalmente o estilo cooperativo. O que a gente pode falar da mediação popular no Brasil? A mediação no Brasil ainda não existe lei própria de mediação, mas mesmo assim ela é feita de forma informal. E já existem projetos de lei, mas mesmo assim não existe uma lei específica. Então ela é feita de forma informal. O que a gente pode dar exemplo de projetos de mediação no Brasil? Balcão de Direitos, Justiça Cidadã aqui do Gajop, de Pernambuco, o Serviço de Mediação Familiar de Santa Catarina, os Agentes da Paz aqui de Pernambuco, todos esses são exemplos de mediação popular implementadas dentro do Brasil, que são feitas dentro das comunidades e são feitos para resolver os problemas dessas comunidades. Bem, pessoal, agora encerramos esse nosso módulo de violência e mediação em conflitos, onde a gente viu o conceito do que era violência, os tipos de violência, a violência aplicada na criança e do adolescente e a mediação em conflito. A mediação como forma de resolver os conflitos dentro de uma ótica do Estatuto da Criança e do Adolescente. O que a gente pode concluir com isso? Que a violência, apesar da gente entender que a violência está no nosso dia a dia, qual o papel do conselheiro tutelar e das pessoas que trabalham nessa rede de enfrentamento? É coibir cada vez mais atos de violência e principalmente tentar a resolução dos conflitos que vem até o conselho tutelar e ao pessoal da rede também. Por fim, eu queria encerrar uma frase do Rapa que representa mais ou menos tudo o que a gente falou aqui. Paz sem voz não é paz, é medo.